Glória a Deus, gente. Obrigada, Mari. Que peça maravilhosa, né, gente? Eu estava ali pensando. Eu já assisti essa peça algumas vezes. A gente já até fez. Eu já até participei dessa peça de uma forma diferente há alguns anos atrás. Mas é incrível como o Senhor, Ele ministra nos nossos corações. Eu acho que eu posso ver essa peça 1000 vezes, que 1000 vezes o Senhor, Ele vai ministrar na minha vida. Amém? E hoje eu fiquei responsável para estar trazendo uma palavra para vocês. E o tema é um tema assim, que eu particularmente eu gosto muito, porque foi uma das partes que o Senhor Ele mais tratou na minha vida, assim, logo que eu me converti, que é a paternidade. Faz até uns 2 domingos que o Senhor Ele ministrou uma palavra no meu coração sobre mentalidade de órfão, mentalidade de filho, que eu até compartilhei aqui com vocês. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar sobre paternidade, né? E eu fiquei buscando no Senhor. E eu comecei a lembrar da minha experiência com a paternidade, né? Eu quero começar a gente lendo o Salmo 139, amém? Do versículo 1 ao 16, que diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará. E a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. E aí, essa parte aqui que eu quero enfatizar. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, e eu coloco, Jesus, essa palavra diante do Senhor. Pai, que o Senhor cresça, que eu diminua, Jesus, porque nada aqui é sobre nós, tudo é sobre o Senhor, Jesus. E nessa noite, Jesus, eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, para que o Senhor nos traga a revelação, Senhor, da Tua paternidade. Para que nessa noite, Jesus, o Senhor possa estar derramando cura, Senhor, nos nossos corações, na nossa alma. Para que nessa noite, Senhor, haja, Senhor, libertação, Pai. Para que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, ser transformados, Pai. Que a nossa identidade, Senhor, de filho, Senhor, possa, Senhor, ser bem definida pelo Senhor, Pai. Eu te peço, Pai, para que a gente não venha apenas receber uma informação, mas que a gente venha, Senhor, a receber a revelação no nosso espírito da Tua paternidade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Então, esse salmo aqui é um dos meus preferidos. E é interessante porque ele diz assim, pois Tu me formastes o meu interior. E aí ele diz que formou na barriga da mãe, pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no ventre da minha mãe. E é interessante porque quando eu li esse salmo, não tem como a gente ler esse salmo e não lembrar do nosso nascimento, né? Da gestação da nossa mãe. E eu sempre assim, quando chega nessa parte de paternidade, eu sempre lembro muito do que o Senhor, Ele falou comigo. E eu quero começar contando um pouco assim do meu testemunho, vocês já vão entender, eu vou falar um pouco do meu testemunho, vou entrando um pouco da palavra. Amém? E é interessante porque
o Senhor ele começou a trazer uma convicção no meu coração muito grande, que foi Ele que me formou, foi Ele quem me teceu, foi Ele quem realmente me chamou e tem um propósito na minha vida. E eu quero que você entenda que é assim para você também. Amém? Antes da minha mãe ficar grávida de mim, ela viveu um aborto. E depois ela engravidou de mim, depois de alguns meses. E não foi uma gravidez planejada, foi, na verdade, uma gravidez bem conturbada, né? O relacionamento dela com meu pai era, assim, bem difícil. Eles eram muito jovens, muito imaturos. E quando eu nasci, é interessante porque a minha mãe, ela ficou sozinha no hospital. Né? Ela não tinha ninguém, porque ela tinha brigado com o pai dela, ela tinha brigado com a mãe dela por conta desse relacionamento, ela tinha saído de casa. E o meu pai estava fazendo outra coisa, ocupando a mente dele com outra coisa. E ele não estava lá quando eu nasci. E ela estava completamente sozinha naquele hospital. E foi assim que eu nasci. Amém? E aí a gente vai ouvindo essas histórias e a gente vai pensando, nossa, né? Que loucura. Será que Deus sabia o que Ele estava fazendo? Eu não sei se talvez você pode ter sido planejado ou não. Eu não sei como foi a concepção da sua mãe. Mas o Senhor, Ele mostra para nós na palavra que quem nos formou, quem nos teceu no ventre dele, no ventre da nossa mãe, foi Ele. Ainda que houvesse um homem e uma mulher tendo um relacionamento, quem te teceu e quem me teceu no ventre das nossas mães foi Ele. Então, talvez, para o seu pai, ou então talvez para a sua mãe, você possa até ter sido um acidente, mas para o Senhor você não é um acidente. Amém? E a minha mãe, ela sempre contava uma história. Porque com aquela gravidez toda conturbada, ela acabou fumando muito na gravidez, por conta de várias coisas que ela passou. E eu acabei nascendo uma criança com problema respiratório. Então, assim, eu vivia no médico. Minha avó, minha mãe sempre fala que elas viviam no hospital comigo e eu fui internada diversas vezes, né, com esses problemas respiratórios. Só que teve uma vez que a minha mãe falou, ela sempre contou essa história para mim, gente, que eu estava assim muito mal, eu estava já desidratada. Eu era uma criança de mais ou menos uns 2, 3 anos, totalmente desidratada. Ela falou que eu chorava e não saía lágrima porque eu já não tinha mais água no meu corpo e eu estava internada no hospital. E ela falou que eles davam medicação e não melhorava, e os dias iam passando e ela já estava vendo eu definhando ali. Ela falou que eu não fazia nada, eu era uma criança assim, parada, né, naquele momento. E aí ela falou que deu a telha assim nela e na minha avó e falaram, não, vamos levar a Luana para Santos. Aí elas falaram que elas saíram do hospital fugida comigo, não deram baixo em nenhum papel. Me pegaram as coisas, foram para o elevador, ninguém sentiu falta da gente e me levaram para Santos. Aí ela falou que chegou lá na Santa Casa e ela conseguiu, né, a consulta, entrou no consultório e era um médico novo e aí ele perguntou o que estava acontecendo e ele falou assim, é o seguinte, aqui não tem lugar para sua filha. E aí ela falou que ficou, como assim, ela está morrendo? E aí ela tinha ido com uma tia, nossa, que é assim, bem barraqueira. E aí ela falou que o médico começou a falar um monte para ela e tal, e falou que não tinha lugar, não tinha como me internar ali não, que era para eu ir embora. E aí ela falou que ela sentou num banquinho assim, em frente ao consultório, comigo no colo, e começou a chorar. Né? Porque aí ela começou a orar, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. E nisso essa minha tia entrou e começou a fazer aquele barraquinho básico. E aí ela falou que veio assim naquele corredor escuro, um médico com um jaleco assim até o pé. E ela falou que ele andava, aquele jaleco assim, balançava. E aí ela pegou e falou que ele pegou e perguntou assim, mãezinha, o que está acontecendo? Aí ela explicou para ele toda a situação. Ele entrou no consultório do outro médico, começou a esculachar ele, falava, você está vendo essa criança, ela está desidratada, se ela fosse embora, ela ia morrer, não sei o quê. E aí minha mãe falou que esse médico pegou e falou assim, não, ela vai ficar internada aqui. E aí falou que chegou lá no quarto e realmente não tinha mais onde colocar outro leito para uma criança. E aí ela falou que aquele médico começou a juntar todos os berços. E foi juntando, e foi juntando, e foi juntando. Ela falou que sobrou um espaço exatamente do tamanho do meu berço. E ali encaixou um berço, me colocou no soro, deu a medicação. Ela falou que quando a medicação estava acabando, eu levantei e falei assim, dá?
porque tinha um amiguinho, uma criança do lado, comendo bolacha. E ela falou que eu não comia. Eu estava definhando realmente. Ela falou que a partir dali eu melhorei. Passei os dias que tinha que passar e fui para casa. E teve uma vez que eu estava aqui... Gente, se eu chorar, vocês não ligam, tá bom? Teve uma vez que eu estava aqui dançando. E a gente estava dançando aquela música, ABBA, da Laura Sogueles. E o Senhor pegou e falou assim para mim, lembra daquela situação? Quem te salvou fui eu, porque eu tenho um plano para você. Amém? E eu quero ler para vocês, lá em Jó 42, 2, que diz assim, bem sei que tu podes, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, talvez você possa até passar dificuldades na sua vida, mas os planos de Deus para você não vão ser frustrados. Talvez o diabo ele pode até tentar roubar a sua vida, fazer algo, fazer com que você esqueça dos seus sonhos, aqueles sonhos que ele colocou dentro de você. Mas os planos dele para você não vão ser frustrados, porque ele tem os meios dele. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer um milagre na hora que ele quiser. Amém? Jeremias 1,5 diz assim, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui hoje, não é simplesmente eu ir na igreja. Entende uma coisa? O Senhor te escolheu. Ele te separou. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele já tinha planos para você, ele já pensava em você, ele já sonhava com você, ele já tinha formado um propósito para você viver aqui nessa terra. Amém? Então o Senhor, ele te escolheu. Amém? E é interessante porque eu fui crescendo e eu acabei sendo criada pela minha avó. A minha mãe, depois que ela casou, eu fiquei assim tão apegada com a minha avó que quando a minha mãe casou, eu não quis ir com ela. Eu até morei um tempo com ela, só que eu não quis. Eu acabei ficando com a minha avó, porque eu era, assim, desesperadamente apegada à minha avó. Ao ponto da minha avó sair para ir na farmácia e vinha um sentimento que a minha avó ia morrer e eu tinha que estar com ela. Era uma coisa, assim, absurda. Eu, criança, eu lembro disso. Então, eu fui criada pelos meus avós. Só que eu sempre ouvi, assim, das pessoas, tua mãe não liga para tu. Porque... olha, você chegou de viagem, a sua mãe nem veio aqui te ver. Porque a tua mãe não está nem aí. E eu sempre fui crescendo com esses sentimentos. Um sentimento de orfandade. E é interessante porque mesmo eu sendo criada por pessoas que me amavam muito, porque assim, meus avós, eles me amam muito, eles sempre me supriram em tudo, né, tudo que eu precisava, eles sempre estiveram ali, eles sempre correram comigo para tudo que eu necessitava desde pequena. Eles fizeram assim um papel de pai e mãe na minha vida mesmo, né? Eu vejo eles como realmente assim uma bênção de Deus para a minha vida. Só que eu tinha um sentimento de orfandade dentro de mim. Era como se eu sentisse que eu não pertencia àquele lugar, né? Era um sentimento como se eu não fosse bem-vinda. Isso não era verdade, isso nunca foi, né? Eu sempre fui bem-vinda. Só que eu sempre tive esse sentimento dentro de mim. Um sentimento de rejeição, né? Um sentimento de abandono, um sentimento de trauma. E eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu podia estar no meio da escola, no recreio, com muitas crianças, muitos jovens, e era como se tivesse um vazio enorme dentro de mim. Eu podia estar no meio de uma multidão, e era como se ninguém me enxergasse. E aí eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que está lá, no Salmo 62, 1, que diz assim, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E quando eu encontrei realmente Jesus de fato, eu entendi que somente Ele pode preencher esse vazio na nossa alma. Às vezes a gente quer correr para um relacionamento amoroso, achando que aquela pessoa vai preencher o vazio da nossa alma. Às vezes a gente quer correr para uma profissão, achando que aquilo lá vai preencher o vazio da nossa alma. Não que isso seja errado, tá bom, gente? Nós temos que, sim, buscar os nossos sonhos, procurar realizar os nossos objetivos. Porém, o vazio que tem na sua alma, na minha alma,
falta aí é Jesus. Eu podia fazer o que fosse. Eu continuava me sentindo invisível no meio da multidão. Eu continuava me sentindo sozinha no meio da multidão. E quando eu comecei a entender quem Jesus era e a paternidade do Senhor na minha vida, esse vazio foi completamente embora. E hoje, graças ao Senhor, eu posso ficar sozinha. E eu não me sinto só porque eu tenho convicção. E isso não é de mim, isso vem dele. De que ele está comigo, de que o Espírito Santo dele habita dentro de mim. Amém? Romanos 8, 14, 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu entendi quem era o meu Pai eterno, aquele sentimento de orfandade que eu carregava, ele foi embora. Aquele sentimento de solidão que eu carregava dentro de mim, ele foi embora, porque o Espírito Santo passou a morar dentro de mim. E olha só, o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Deus, ele é soberano. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Então, se o Espírito está confirmando no meu espírito que eu sou filha de Deus, então eu entendo o quê? Que a todo instante o meu Pai está comigo. Então, não tem por que eu me sentir sozinha, não tem por que eu me sentir vazia, porque o Senhor, ele está comigo. Amém? E da mesma forma, eu não sei se você ainda sente esse vazio hoje, se um dia você sentiu, mas eu quero te dizer, não importa qual é a causa desse vazio, é o Senhor quem vai preencher o seu coração. Quando você aceitar Jesus, entregar realmente a sua vida a Ele, o Espírito dele mora dentro de você. E o Espírito começa a testificar, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Amém? Não é uma palavra humana, porque eu até ouvi isso em alguma pregação, e eu tenho orado por isso, que muitas vezes a gente recebe informações, né? Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente sabe que o Senhor, ele é o nosso Pai, porque a gente ouve isso sempre, mas tem pessoas que ainda falta receber a revelação. E quando você recebe a revelação, você é transformado. Amém? Vamos correr um pouquinho. E aí lá em João 16, 22 diz assim: agora, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Então, muitas vezes a tristeza que o mundo traz para nós, ela produz morte. A tristeza que o Pai traz para nós, ela produz arrependimento que gera vida. E a gente só pode ser pleno, viver a alegria plena, a alegria que ninguém pode arrancar do seu coração, da sua vida. Por mais que você esteja passando por um dos piores momentos da sua vida, existe uma alegria que ela é completa e que ela é plena. E você só vai receber ela em Jesus. Amém? É isso que diz em João 16, 22. E lá em João 15, 11, diz assim também, essas são as palavras do próprio Jesus. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria que o mundo oferece para nós, ela é uma alegria momentânea, vazia, que ela passa muito rápido. E que quando você deita a sua cabeça no travesseiro, vem aquela tristeza e aquele vazio. E eu quero bater nessa tecla porque muitas vezes eu conheço pessoas que já passaram pelo encontro, que já foram em células, que já vieram nos cultos, que já tiveram experiências com o Senhor, e elas continuam buscando a alegria, a felicidade em outras coisas que não é Jesus. Então, por isso que eu tenho orado, Pai, que a gente não venha receber informação, mas que a gente venha receber revelação do Senhor. Amém?
E se você ainda não recebeu essa revelação, busque. Porque o Senhor, Ele dá. Não é apenas também a gente falar, Senhor, eu preciso receber essa revelação. Busque. Se você olha para dentro de você e você vê uma tristeza, você vê um vazio, e você já sabe o que a palavra diz, busque. Porque Ele é fiel. Amém? E aí eu fui crescendo, né? Eu me tornei uma adolescente que conseguia esconder bem aquilo que eu sentia, aquilo que eu carregava dentro de mim. Embora eu não sabia, porque eu não entendia, porque eu não conhecia Jesus. Eu ouvia assim falar. Na verdade, eu nem gostava de crente. Mas Deus, Ele usou a vida de uma família para me alcançar. E eu nem estava entendendo porque que eu estava indo naquele encontro Peniel. Quem aqui já passou pelo encontro Peniel? Glória a Deus, gente, pelo encontro Peniel. Amém? E foi um dia antes desse encontro que realmente eu entreguei a minha vida para Jesus, porque eu morria de vergonha de vir aqui na frente e aceitar Jesus e orar, e as pessoas orarem por mim. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu quero te aceitar, mas eu não vou lá na frente, não. E aí, numa conversa na sala dessa pessoa, ela começou a conversar comigo, você já aceitou Jesus? Ela estava falando de Jesus para mim. Eu falei, não. Ela, como não? Então a gente vai aceitar aqui agora, tá bom? Aí eu falei, tá bom. E eu via o cuidado do Senhor até nesses mínimos detalhes. Porque eu morria de vergonha de vir aqui na frente, aceitar Jesus, ou de uma célula, levantar a mão que eu queria aceitar Ele. E Ele reservou exatamente aquele momento para que tivesse só 2 pessoas comigo e eu confessasse a Ele. Amém? E lá no encontro, quando eu me deparei face a face com Jesus, a primeira coisa que Ele falou para mim, você tem que perdoar os seus pais. E aquilo foi tão forte, mas tão forte dentro de mim, que eu consegui liberar perdão para os meus pais. Porque eu entendi, Jesus, Ele me mostrou que eu carregava uma mágoa tão grande dos meus pais, eu não conseguia nem chamar a minha mãe de mãe, eu chamava ela de Roberta. Porque a mágoa que eu tinha dentro de mim era tão forte, aquela coisa de eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui largada, eu fui esquecida. E você vai crescendo, você vai ouvindo algumas coisas das pessoas, e aquilo vai aumentando dentro de você. E quando a gente está no mundo, a gente não faz a menor ideia do quão libertador é o perdão. E aí, naquele momento, Jesus, Ele falou muito forte no meu coração que eu precisava liberar perdão para eles. Amém? E o Senhor é interessante porque Ele foi me mostrando o que fez, né? O que a minha mãe, na verdade, ela sentiu enquanto ela me gerava. Ele me fez sentir o medo, Ele me fez sentir a angústia, Ele me fez sentir a insegurança, Ele me fez sentir a dor, Ele me fez sentir a rejeição que a minha mãe passou por todo aquele processo. Ele me levou até o momento que ela descobriu que estava grávida de mim, e Ele foi me mostrando as dores que ela passou naquela gestação. Amém? E eu me deparei com a cruz de Jesus. O que Ele fez por mim, o que Ele fez pela humanidade, quantos pecados Ele não tinha apagado. Quantas coisas maravilhosas que Ele estava me falando. Jesus, Ele me levou na cruz dele. E eu lembro que teve um ato profético naquele dia que a gente escrevia os nossos pecados que a gente queria deixar num papel e a gente colocava assim numa cruz. E aí eu lembro que eu escrevi, eram muitos, e aí eu peguei e coloquei naquela cruz e veio um fogo sobre aquela cruz. E aquele momento eu senti como se algo tivesse, sabe, você está dormindo e de repente você desperta. Foi como se escamas caíssem dos meus olhos. Foi exatamente naquele momento. Então, não tinha como eu receber o perdão de Jesus, de tudo que eu já tinha feito, de toda a mágoa que eu carregava dentro de mim, e não perdoar os meus pais. Amém? E naquele momento eu entendi, consegui liberar perdão para eles. E lá em 1 João 3,16 diz assim, se Jesus se entregou por amor a mim para a remissão dos meus pecados, como poderia não perdoar? Opa, desculpa, deixa eu ler aqui. Me perdi aqui, gente.
1 João 3,16. É que eu coloquei aqui a referência e escrevi o que eu ia falar. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Talvez você possa guardar mágoa, ou dos seus pais, ou de outra pessoa da sua família. De repente, alguém que te rejeitou, de repente, alguém que te abusou, de N formas. Mas eu quero te falar uma coisa, o perdão, ele é libertador. Jesus, ele conta uma parábola, eu até contei isso aqui no dia que eu falei da orfandade do filho, que um senhor foi lá e chamou um servo que estava devendo uma bolada de dinheiro para ele. Ele pediu misericórdia. Senhor, não tem como eu pagar. E ele começou a pedir misericórdia. E aquele senhor ia lançar ele na cadeia com os filhos, com a mulher, com tudo. E ele teve misericórdia daquele servo. E depois aquele servo saiu. E um conservo dele chegou e começou a pedir... ele viu um conservo que devia uma mixaria para ele. E ele começou a falar, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E aquele conservo falou, calma, eu vou te pagar, mas agora eu não consigo. E aquele servo não teve misericórdia do conservo dele. E depois contaram para o Senhor. E o Senhor pegou e falou assim, você foi mal, porque eu te perdoei de uma dívida enorme e você não teve misericórdia do seu irmão. Então, todas as vezes que alguém te ferir, entenda uma coisa, nada que façam contra a sua vida vai ser maior do que o que nós pecamos contra Jesus. Amém? Nada que você perdoe vai ser maior do tanto que Jesus te perdoou. Do tanto que o Pai te perdoou através de Jesus. Amém? E, gente, foi assim, muito libertador mesmo. Eu comecei a enxergar minha mãe com outros olhos. Eu comecei a chamar ela de mãe. Eu comecei a ter um relacionamento com ela muito saudável. Tanto que, assim, hoje, graças ao Senhor, eu falo toda semana com ela, se não todos os dias, não tanto agora porque ela está trabalhando. Mas a nossa relação foi completamente restaurada. A relação que nós tínhamos antes de Jesus e depois de Jesus nem se compara. Amém? Hoje eu consigo sentar e conversar com ela sobre várias coisas. Eu consigo falar para ela das coisas que passaram. A gente consegue conversar e não dói mais. A gente entende que uma ferida, ela não dói mais que ela foi curada, quando você lembra e ela não dói mais em você. Amém? Então, se existem situações na sua vida que você lembra e ainda te dá vontade de chorar, você ainda fica mal-humorado, aquilo te irrita, você não quer nem falar, tem uma ferida aberta aí. Mas calma, Jesus, ele pode curar assim como ele me curou. Amém? Basta você clamar a ele. E depois de 2 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, eu casei. E mais ou menos uns 2 meses depois que eu casei, eu não conhecia meu pai, tá? Eu não conhecia ele, eu nunca tinha ficado frente a frente com ele. E alguns meses depois que eu casei com o Bruno, meu pai entrou em contato comigo. E eu falei para ele, você pode vir aqui. E aí ele veio até o Guarujá, porque quando eu nasci, aconteceram várias coisas e ele teve que sair correndo para outro estado, fugido da polícia, fugido de um monte de gente. E aí eu falei para ele, você pode vir. E aí, finalmente a gente conseguiu conversar. Eu já tinha perdoado ele quando Jesus falou, mas eu nunca tinha falado assim, cara a cara, olha, eu te perdoo. E aí, naquele momento, eu consegui falar tudo para ele. E ainda contei como foi que eu perdoei ele. Eu ainda falei de Jesus para ele. Contei toda a minha história, toda a minha trajetória até ali. E graças a Deus, eu não carrego mais nenhuma mágoa, gente, deles. Nada, zero. Aquela dor, aquele vazio que eu carregava dentro de mim. Jesus, ele curou. Jesus, ele arrancou. Jesus, ele libertou. Ele me libertou, gente, completamente. Eu falo uma coisa para vocês. Não teria como ter sido um psicólogo, não teria como ter sido uma outra pessoa, somente Jesus, somente o Espírito Santo na minha vida. Amém? E aí o tempo foi passando, eu acabei conhecendo, já tinha conhecido minha avó paterna,
acabei também conhecendo uma tia-avó minha. E esse ano, que loucura, esse ano na pandemia, me bateu a dor e falei assim, eu quero fazer uma árvore genealógica da minha família. E aí eu comecei a perguntar para os meus avós, para a minha mãe, para as minhas tias. Comecei a pesquisar da família do meu pai. E eu comecei a perguntar quem era fulano, quem era ciclano, quem era isso, quem era aquilo. E eu comecei a descobrir coisas na vida da família do meu pai, na vida do meu pai, que me chocaram muito. E me fizeram entender ainda mais o que foi que levou a ele ser um adolescente, um jovem, que se meteu em tantas coisas, em tantos problemas, em tantas enrascadas. Amém? E é interessante porque quando eu tive aquela experiência que eu estava aqui dançando, o Senhor ele falou assim para mim, existia uma maldição hereditária sobre a sua vida. E naquele momento, eu te liberei. Você não morreu porque fui eu que te libertei, fui eu que te livrei. Amém? Quando eu era pequena. E aí, olha só, gente, lá em Êxodo 20, do 5 ao 6, diz assim, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, o Senhor, Ele é misericordioso e Ele alcança o perdido. E é isso que nos traz esperança. Amém? Eu estava perdida. Eu vinha com um passado de pais que estavam longe de Jesus, que estavam aprisionados em cadeias, em maldições hereditárias. E se eu não tivesse encontrado Jesus, o meu futuro seria aquilo ou então pior do que eles viveram. Eu não sei se você está entendendo, mas a sociedade que a gente vive hoje, elas são consequências das gerações anteriores que abandonaram o Senhor. E é por isso que hoje em dia a gente vê tantas coisas absurdas. Pais que abandonam seus filhos. Gente, é absurdo o tanto de pai que abandona o seu filho. É absurdo o tanto de mãe que tem que ficar caçando o pai para poder pagar pensão. É absurdo. As pessoas, elas não entendem mais o que significa paternidade. Os homens, eu vou puxar um pouquinho aqui a orelha dos homens, tá? Mas as mulheres também têm culpa, tá bom? Os homens, hoje em dia, a maioria deles, não são todos, tá? Eu vejo aqui na igreja pessoas que me inspiram como o Júnior. A paternidade dele com as meninas é incrível, é linda. E o Senhor é glorificado através da vida dele. Amém? Mas tem pessoas que, cara, não sabem nem o nome dos filhos. Que faz o filho, homens que fazem os filhos, e não estão nem aí, porque eu não gosto dela mesmo, não vou ficar com ela mesmo. E trata os filhos como se fosse lixo. Cara, o Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Não existe mais esse temor no coração das pessoas. Amém? No coração dos homens. E aí a gente vai nas favelas, você entra lá nas bocas, você pergunta para os traficantes, quem é teu pai? Ah, não sei, não conheço. Isso são consequências de gerações passadas que abandonaram o Senhor. Amém? E por isso que a gente vê tudo isso. E isso atrai espíritos de rejeição. Espíritos de rejeição que se acumulam na vida das pessoas. Esse é o primeiro espírito que vem sobre a vida de uma pessoa, a rejeição. Quando a mãe, quando o pai fala que não quer aquele filho, a criança ela está sentindo aquilo que ela está vivendo na barriga. E o que a gente vê hoje de pessoas lutando pelo aborto, pessoas achando que o aborto é solução, são consequências de gerações que abandonaram o Senhor. Amém? E isso atrai espíritos de rejeição, traumas na vida dos filhos que futuramente também serão pais. Vocês estão entendendo? Se tornam pais essas pessoas com esses traumas. E aí 99,9% dos casos reproduzem de alguma forma na vida dos filhos os traumas que viveram. Talvez pode não abandonar o filho, mas de repente começa a vir para um lado que quer controlar o filho de todas as formas. E isso vão gerando traumas e mais traumas. Então a gente vê que as gerações
que abandonam o Senhor, as famílias que abandonam o Senhor, especialmente os homens, existe um pastor que ele fala assim, e eu concordo com ele. O feminismo é um band-aid para tentar curar o machismo, que é um câncer. Porque quando um homem se posiciona, e ele fala assim, eu vou fazer o meu papel de pai, o meu papel de homem perante o Senhor, ele transforma uma geração. Amém? E aí isso vai produzindo trauma na vida dos filhos, que vão sendo pais, e que depois vão gerando trauma na vida desses outros filhos, e por aí a gente vai, é por isso que a gente está vendo uma sociedade tão doente. Ansiedade, depressão, falta de perdão, insegurança, carência emocional, prostituição, homossexualismo, drogas, álcool, tráfico, suicídio. São consequências que a gente vê hoje. Antigamente, quem ouvia falar, gente, de suicídio? Era muito difícil. Hoje em dia, tem até o Setembro Amarelo. Tem até que fazer campanha para o povo se conscientizar para não tirar a própria vida, porque isso se tornou comum, infelizmente. Esses traumas, eles vão gerando esses vazios, que vão levando as pessoas por caminhos tortuosos. Aí vai lá para a droga, acha que aquilo vai preencher o vazio do coração dela. Aí vai para a prostituição. E nunca preenche, porque só o Senhor é quem pode transformar. Amém? E eu até lembrei, eu estava até lendo o livro de Gênesis e chegou naquela parte que Ló, ele acampou as tendas dele perto de Sodoma e Gomorra. Eu lembro até de uma palavra que o apóstolo ele trouxe, que marcou muito assim a minha vida, né, que eu fiquei com aquela palavra muito no meu coração, que Ló, ele estendeu as tendas dele para perto do pecado, uma cidade que vivia no pecado. E ele começou a ficar perto daquela cidade, a ficar perto, a morar ali, e a consequência foi que as filhas deles cometeram incesto com o próprio pai, porque elas estavam próximas, amém, do pecado. Davi pecou, matando e adulterando, e isso gerou sérias consequências na sua casa. Então, existe maldições hereditárias, mas a partir do momento que você entrega a sua vida completamente para Jesus, Ele quebra isso. Amém? O povo de Israel não passou para os seus filhos os ensinamentos que o Senhor deixou, e a nação se corrompeu e passou a adorar outros ídolos e se esqueceu do Senhor. Então eu volto a falar, a sociedade que nós vivemos hoje é consequência das gerações passadas que se afastaram do Senhor, que perderam o temor do Senhor. Amém? Mas em Jesus nós temos nova vida. Já está acabando, gente. Pois Ele cancela todas as maldições e escreve uma nova história através do sacrifício da cruz. E eu quero ler para vocês em Isaías 53, 4, 6. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Eu não sei qual é o seu passado, qual é o passado da sua família, de onde foi que você veio, qual é a sua história. Ou talvez a sua história no passado pode ter sido boa, talvez hoje você possa estar vivendo um momento muito difícil, que você não está entendendo o que está acontecendo com você. Mas eu preciso te dizer que Jesus, Ele carregou sobre si todas as nossas transgressões. E o castigo que nos trazia paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Talvez hoje você possa pensar assim, cara, ela não sabe o que ela está falando. Se ela soubesse que eu passei, o que eu estou vivendo, ela não ia falar isso. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Amém? E com o tempo, assim como eu ministrei também naquele domingo, eu fui descobrindo a paternidade do Senhor através do meu relacionamento com Ele. Através de oração, através da palavra dEle.
E eu fui entendendo que a paternidade de Deus, ela é perfeita. Ela não é como a paternidade dos nossos pais terrenos. Amém? Ele é o nosso pai, quando nós o aceitamos por meio de Jesus. Você quer receber a paternidade de Deus, que é perfeita. Basta você reconhecer os seus pecados, se arrepender e aceitar Jesus na sua vida. Através dessa confissão, você passa a se tornar filho de Deus. E olha só o que diz lá em João 1, 12, 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? O Senhor, Ele não nos rejeita. Talvez você possa ter sido rejeitado pelos seus pais, talvez você possa ter sido rejeitado por qualquer outra pessoa, mas o Senhor, Ele não te rejeita. Amém? Isaías 49, 15. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então o Senhor, Ele não se esquece de você, o Senhor, Ele não te rejeita. Amém? Manda esse sentimento de rejeição embora. Começa a declarar essa verdade do Senhor sobre a sua vida. Começa a falar: rejeição, você aqui não tem mais poder sobre a minha vida, porque a palavra do Senhor diz. Amém? O Senhor, Ele nos criou. Está lá em Salmo 139, versículo 13, que foi aquele que eu falei. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele te ama. Isso não é um clichê, isso é uma verdade. Amém? Que está lá em Romanos 5:8, que diz assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então o Senhor, Ele te ama, isso é real, e Ele não somente falou: ah, filho, eu te amo. Ele provou isso com o próprio filho dele. Amém? Essa é a paternidade de Deus para você e para mim. O Senhor, Ele pensa em nós. Está lá no Salmo 139, 17. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, esse é o seu Pai. Ele pensa em você. Amém? O Senhor, Ele cuida de nós. Que está lá em Mateus 10, 30. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. O Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida de mim. Essa é a paternidade do Senhor para nós. Amém? Talvez o seu pai ou a sua mãe possa não ter cuidado de você, mas o Senhor, Ele cuida de você. Não importam as circunstâncias. Amém? Em todo tempo, Ele está conosco. Talvez você pode até ter sido abandonado, mas o Senhor não te abandonou. E está lá em Mateus 28, 20, que diz assim, ó. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a paternidade de Deus para você. Ele nos conhece, Jeremias 12, versículo 3, parte A. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. O Senhor, Ele te conhece. Você não precisa falar nada, mas Ele gosta que você fale, que você ore, amém? Mas antes de você falar qualquer coisa, o Senhor, Ele conhece o que está no seu coração. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você está passando. Os olhos dele, Ele não faz vista grossa. Talvez você possa ter vivido coisas na sua infância, talvez alguém possa ter abusado de você, que os olhos dos seus pais não alcançaram, mas os olhos do Senhor alcançam. Amém? E não alcançam só lá no passado, mas alcançam hoje e alcançam no futuro. Amém?
Essa é a paternidade de Deus para você, essa é a paternidade de Deus para mim. O Senhor, Ele nos ensina, 1 João 2:27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês a isso. E lá em Isaías 28:26 diz assim: pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Talvez você tenha aprendido com seus pais coisas erradas, a fazer coisas erradas. Talvez porque eles também não receberam uma instrução e acabaram passando ensinamentos errados para vocês. Mas eu quero te falar hoje que você tem uma paternidade eterna, um pai perfeito, que ele te ensina todas as coisas. Vocês já passaram por isso de chegar em algum dia e pensar, nossa, mas por que tal coisa e tal coisa? E depois de alguns dias ou depois de semanas, vir a resposta? Chegar e vir a resposta, seja por meio de uma pregação, seja por meio de alguma situação, é o teu pai te ensinando. Amém? O Senhor, Ele também nos repreende, que está lá em Hebreus 12, 7 e 8, que diz assim: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O Senhor, Ele te corrige. Mas por que Ele vai te corrigir? Porque você é filho. Porque se você fosse bastardo, Ele não ia te corrigir. Então, eu sei que é difícil, mas quando a gente receber a correção do Senhor, a gente tem que falar assim: eu estou recebendo essa correção porque eu sou filho. Amém? Gente, está acabando. E o Senhor, Ele nos quer de todo o coração e não pela metade. Um pai, ele ama, eu até falei isso, não pelo que o filho faz, mas porque o filho é filho. E o Senhor, Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele não quer que a gente fique dividindo o nosso coração, o nosso corpo com o pecado, com o mundo. E é interessante porque o Senhor, ele mostra isso na palavra dele, mas especialmente a gente sempre lembra do sacrifício de Abraão. Abraão, ele tinha o coração dele totalmente no Senhor. Não na bênção, não naquilo que Deus poderia dar para ele. E ele provou isso. Ele ia sacrificar o filho dele, ele só não sacrificou porque o Senhor pediu para ele parar. E o Senhor, Ele quer o nosso coração por inteiro. Amém? Não pela metade. O Senhor, Ele nos protege, que está lá em 2 Timóteo 4:18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Esse é o seu pai. Talvez o seu pai tenha te abandonado e nas horas mais difíceis, não tinha ninguém para te proteger. Mas eu quero te falar da paternidade do Senhor que te protege em todo lugar. Amém? O Senhor, Ele cura nossas feridas. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Amém? E aqui fala o quê? Que Ele enviou a sua palavra. Quem é a palavra? Jesus. E através de Jesus, Ele nos sarou, Ele nos curou. Então, o Senhor, Ele cura as nossas feridas. O Senhor, Ele nos consola, que está lá em 2 Coríntios 1, do 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiveram em qualquer espécie de tribulação. E, gente, o Senhor, Ele é tão maravilhoso que muitas vezes a gente passa por coisas que a gente fala, parece que eu nunca vou vencer isso, parece que isso nunca vai acabar. E aí o Senhor nos consola, Ele nos trata, Ele nos cura, Ele nos liberta. E de repente Ele pode te usar para você ajudar uma pessoa que passou pela mesma coisa que você. Amém? Eu espero que isso aconteça aqui hoje. A minha oração para o Senhor, Pai, eu não quero aparecer, porque eu estou falando do meu testemunho, mas eu quero que o Senhor, Ele derrame cura sobre o coração de todos aqueles que precisam, que um dia passaram pela mesma coisa que eu, ou que estão passando. Amém? Que eu passei, né? Ele é eterno, não muda, não erra, não falha. Salmo 145, 13, 14. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as tuas obras.
Então, o seu Pai eterno, ele não erra com você como o seu pai terreno errou. Ele não mente, ele não muda, ele não falha. Amém? Ele permanece o mesmo sempre. E ele virá nos buscar para morarmos com ele eternamente, onde não haverá choro e nem dor. Hoje, ele mora dentro de nós. Mas vai chegar o tempo que ele vai nos chamar para morar junto com ele, no reino eterno. Amém? E está lá em Apocalipse 21, 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E João 14, 2, 3 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui é Jesus falando. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Amém? Pode subir o louvor. O seu Pai eterno, ele está te preparando uma morada especial. Porque aqui no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos ao Senhor. E por isso que o Espírito dele habita dentro de nós, quando nós recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então nós passamos a ser morada do Espírito Santo. O Senhor, ele pegou a eternidade dele e colocou dentro de nós, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Mas vai chegar um tempo que ele vai nos tirar dessa terra e vai nos levar para a eternidade junto com ele. E aí nós vamos viver ainda mais a plenitude da paternidade dele. Não que você não possa viver a plenitude da paternidade dele aqui. Você pode. E é isso que ele quer para você e para mim. Amém? É isso que ele mostra na palavra dele. Mas eu quero te dizer que vai ter um tempo que você vai viver a plenitude num lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter maldade. E você vai viver e desfrutar dessa paternidade eternamente. Fica de pé no seu lugar, por favor.